Então, o nosso primeiro momento de hoje é descompactando o solo. Normalmente, a gente faz essa etapa de descompactar o solo com enxada mesmo, tá? Ou com enxadão. A gente mostrou para vocês na live passada como que a gente fazia para fazer a escolha do local, né? Então, a gente mostrou para vocês, através de imagens, de vídeo, como que a gente escolheu o melhor local da casa para a gente fazer a nossa horta, que é onde pega mais sol, onde a gente tem um espaço mais plano, onde fique muito próximo da casa, para a gente conseguir ter esses cuidados diários, tá? Então, aqui, depois do espaço definido, depois da grama retirada, a gente vai agora afofar o solo. Normalmente, quando você vai afofar o solo, o interessante, o ideal, é que você molhe ele um pouco antes. Por quê? Senão você não consegue entrar com enxada. No dia anterior, né, molhar ele com um regador, ou até se você tiver já um sistema de irrigação, você já deixar ligado, para daí você já remover essa grama e depois começar a trabalhar com o solo. Ou até demarca com barbante a área, né? E joga com esguicho, joga bastante água na noite anterior, né? Na tarde, no finalzinho da tarde anterior, e no outro dia aí você consegue trabalhar essa terra, tá? E o mais comum, então, isso é feito na enxada. A gente, aqui, como a gente tem um microtrator, Tobata, a gente tirou a grama e a gente passou o Tobata. A gente deu uma passadinha com o Tobata para facilitar um pouco esse trabalho de revolver o solo, tá? Com a enxada rotativa do Tobata, né? Que ela é uma enxadinha bem rápida que vai triturando o solo, assim, né? Deixando ele bem fofinho. Então, a gente fez essa passada com o Tobata, mas mesmo assim, a gente ainda repassou com a enxada. Porque ainda ficam alguns torrões um pouco grosseiros e a gente vai com a enxada quebrando eles e afundando, aprofundando um pouco mais, tá? O ideal é que vocês consigam aprofundar o solo pelo menos 20 centímetros. Então, 20 centímetros é um palmo, né? Um palmo aberto grande dá 20 centímetros, tá? Então, pelo menos 20. O ideal é que você consiga afofar pelo 30, né? 30 seria, assim, o ideal. Mas pelo menos 20. Por quê? Porque a região é a camada ali do solo onde as raízes das hortaliças se desenvolvem. Então, e as hortaliças não têm raízes tão profundas, né? Geralmente elas têm raízes que vão chegar, tirando as raízes, né? A cenoura que vai um pouquinho mais, mas elas têm raízes bem superficiais. Então, se você deixa bem fofinho esses 20 a 30 centímetros, elas já conseguem se enraizar bem porque elas têm um período de vida bem curto, né? É suficiente, né? Suficiente. Não precisa se matar, ficar lá, às vezes vai aprofundando, você está trabalhando demais e as hortaliças não precisam de tudo isso. Agora, se você for trabalhar com mandioca, plantar um milho, um quiabo, plantas que são um tomate, né? Plantas que são mais exigentes, aí o ideal é que você afofe um pouco mais, 30, 40 centímetros, tá? Então, tudo isso depende do que você quer plantar. Mas para as hortaliças em geral, entre 20 e 30 é suficiente, tá? E como é que a gente faz, então, para levantar os canteiros? A gente utiliza esse equipamento que está aí, que é o rastelo de ferro. Então, o rastelo de ferro, a vantagem dele é que ele é muito firme, comparado com aquele rastelo de plástico, tá? Então, ele é muito firme, a gente consegue arrastar a terra, puxar a terra e levantar o canteiro. E ele tem esses dentes, esses dentinhos no garfo dele, que conforme a terra vai passando ali no meio, os torrões, eles vão quebrando e vão ficando menorzinhos ainda. Então, além dele levantar, ele já vai dando mais uma triturada na terra e a terra fica bem fofinha, fica pronta para a gente plantar. Então, a gente vai puxando o rastelo dessa forma. Ó. Então, a gente afofou o solo por completo. Depois, a gente pega com esse rastelo e vem puxando. Para levantar os canteiros, né? Exatamente. As bordas dos canteiros. Fazendo o levantamento das bordas, tá? A partir do momento que você levantou e formou o canteiro, depois você vem por cima, puxando ele bem devagarinho, usando só o peso dele, para retirar pedras, torrões grandes, pedaços de pau, tá? Para vocês terem uma ideia, essa área onde a gente está fazendo é uma área que, antigamente, quando a gente não estava morando aqui, os próprios moradores da fazenda jogavam, enterravam muito lixo, isso é comum. Na casa de vocês, se vocês forem fazer um buraco no fundo do quintal, provavelmente vocês vão encontrar entulho de obra. É muito comum, a gente tem feito hortas em alguns lugares, em escolas, em casa de amigos, e a gente tem encontrado entulho onde a gente vai fazer a horta. Provavelmente quando sobrou da obra, então quando sobrou da obra, às vezes a Bobcat ou a máquina que foi fazer a terraplanagem, vai lá em terra tijolo, em terra concreto, pedaço de ferro, telha, azulejo, tá? Então é comum você encontrar esse tipo de coisa quando você vai fazer uma horta. Por isso é tão importante afofar bem o solo, depois passar o rastelo, que o rastelo vai tirando esse tipo de entulho.
dos torrões grandes, né? Você começa a afastar eles, porque depois a gente vai mostrar, mas se tem sementes que são muito pequenas, e esses torrões, eles podem dificultar o desenvolvimento delas, ou se às vezes eles estão enterrados, você põe uma hortaliça ali, a raiz bem em cima, né? Vai pegar bem em cima e também às vezes morre o pé de alface, então é importante essa retirada dos torrões grandes. A gente já fez horta também em lugares onde tinha brita. Então, às vezes, é um local onde você está sempre passando com o carro e está jogando brita para estar estacionando o carro ali. Aí, de repente, alguns anos depois, você decide fazer uma horta. Tem muita brita enterrada naquele local. Tem que retirar, gente. Não tem jeito, né? Então, as hortaliças, elas precisam de um solo muito fofinho. Então, se tiver pedra, se tiver brita, se tiver sujeira debaixo delas, a gente vai ter problema no desenvolvimento, tá? Então, tem que retirar, deixar o solo bem fofinho. E, então, ó, quando você vai passando com o rastelo dessa forma, puxando, a gente já começa a conseguir enxergar os canteiros, né? Os canteiros começam a aparecer, olha só que legal, tá?